Mateus, capítulo 24, e versículo também de número 24. Mateus 24 e 24. Nesse trecho do Evangelho de Mateus, segundo Mateus, é o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, Jesus estava falando sobre as coisas do fim, sobre o que iria acontecer. E esse versículo, especificamente, nessa semana, durante um dos meus devocionais, mexeu comigo. A Bíblia fala que a gente tem que meditar na palavra de Deus. Eu sou meio avesso a esses projetos de plano de leitura bíblica com velocidade, assim. Vale fazer, mas se você lê sem saber o que você está lendo, não adianta de nada, a gente vai ver aqui um pouquinho. Mas que bom se você se dispor a ler a Bíblia e ir meditando nela, no que ela está te dizendo. Brinco sempre, se você fizer sem sentido, sem saber o que você está lendo, sem entender, não tem muito, vira um negócio robótico, né? Eu brinco sempre, é que nem os jogadores antes de entrar no campo de futebol, aquilo não é uma oração, aquilo é um grito de guerra. Para o sistema do céu, santificado seja o vosso nome, aí entra para jogar, isso não é uma oração, isso é um grito de guerra. Agora, ler a Bíblia, você pode ler a Bíblia meditando nela. Então, e eu estava lá no meu devocional e Mateus 24, 24 diz assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Aí eu parei, Esse era o versículo. Aí eu orei. E fiquei ali um tempo tomando meu café e meditando. E eu falei, se possível. O que é possível para enganar um eleito? Quais seriam as possibilidades que fariam um eleito abandonar Jesus Cristo? Abandonar a fé, abandonar o Evangelho? E o se possível ficou na minha cabeça. E não foi só, foi durante o dia, foi durante a semana. E eu pedi a Deus, falei assim, Pai, o que seria possível? O que é possível acontecer para que eleitos sejam enganados? E é sobre isso que eu quero falar com você. A primeira coisa que me veio à mente é que engano, quem é enganado não sabe que está sendo enganado, porque se soubesse, não seria enganado, certo? O engano vem, antes de mais nada, da ignorância e da falta de ciência daquele que está sendo enganado. E a palavra de Deus diz que esse falso Cristo é a palavra utilizada para se referir a Jesus como o ungido, como o Salvador, ungido por Deus. Lembra quando Jesus foi até a sinagoga, pegou o livro de Isaías, o rolo, e disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Deus me ungiu. Então Deus unge o seu Filho para que o seu Filho seja o canal de redenção e salvação da humanidade. Quando a gente vê um falso Cristo, a gente vê um falso Salvador, um falso ungido. Pessoas que, através de sinais, prodígios e maravilhas, e falsos, não é um, desvirtuam até os eleitos que na sua ignorância acabam dando lado para coisas que não têm a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. E aí as coisas começaram a clarear mais na minha mente, eu orando através do Espírito Santo, falando, Senhor, como é que pode? Como é que é possível? Se possível. E a primeira coisa que eu refleti, orando e pedindo a Deus entendimento sobre o texto, é que os primeiros sinais e maravilhas que vão acontecendo ao longo do tempo, e Daniel fala isso no livro também profético e escatológico de Daniel, ele diz que no final dos tempos, a ciência e o conhecimento se multiplicariam. Eu não sei se você acompanha o que está acontecendo no mundo hoje, em termos de ciência e conhecimento. O mundo nunca foi tão inteligente, tão perspicaz, e quando eu falo o mundo, eu falo a sociedade. E a primeira coisa que me veio ao coração é de que pode ser uma possibilidade de engano é o aumento e a evolução da ciência e o conhecimento versus a ignorância do eleito.
E isso está acontecendo a olhos vistos, numa velocidade absurda. Então o que acontece hoje? Nós temos pessoas fundamentalistas e ignorantes. São pessoas que não têm conhecimento suficiente por questões da vida, pelo momento que vivem, por preguiça, seja o que for. Elas não conseguem mais conectar o texto bíblico com o mundo real. Pessoas fundamentalistas que ainda acreditam, ou quando leem o próprio Apocalipse, acreditam que algum dia um dragão vai surgir do mar, um dragão mesmo, assim, que nem elas veem nos desenhos, nos filmes, que vai passar voando sobre a sua casa, jogando fogo. Coisa meio Senhor dos Anéis, assim, Crônicas de Nárnia, que vincula isso. Tem gente que acredita nisso, sei lá. Tem gente que acredita, fundamentalisticamente falando, que alguém vai botar você numa salinha e falar assim: negue Jesus, e se não negar Jesus, nós vamos tatuar o 666 na tua testa. Pessoas que acreditam que vai ser implantado algum tipo de chip em você, como se chip, nem chip a gente usa mais agora. Agora é a nuvem. Porque a nuvem talvez tenha algo de mais espiritual, porque nuvem pode ser uma possessão, né, de nuvem. Sei lá. Mas o que eu quero dizer para você é que o eleito, ele acaba sendo enganado e enredado, porque a ciência e o conhecimento evoluem a olhos vistos numa velocidade absurda, a ponto de a capacidade humana de cognição não conseguir acompanhar. Não tem nenhum de nós aqui, que possa dizer que entende o mundo hoje. Não entende. Só que o problema não é em não entender o mundo, o problema é não entender a Bíblia e a Escritura. E isso só vai ser possível, meus irmãos, me permitam dizer, se você deixar de ser ignorante biblicamente falando. Ou seja, é claro que nós vemos um mundo que caminha para engano dos eleitos, porque nem os eleitos conseguem traduzir a Bíblia à luz do que a gente chama de espírito do nosso tempo. Quando o profeta olha para o céu e fala assim: ah, o sol parou, nós sabemos que não foi o sol que parou, foi a terra que parou. É claro que na visão que ele tinha da relação que ele tinha, sem saber de astronomia, sem saber como é que funcionavam os astros, a única coisa que ele viu é que o sol em algum determinado momento parou de seguir o seu curso no céu, e para ele tudo bem dizer que o sol parou. Agora uma pessoa que diz, fundamentalisticamente falando, que o sol está parando, está errado, porque cientificamente não é o sol que para. Isso muda o poder de Deus? Não muda. Isso muda a eficácia da palavra de Deus? Não muda. Mas o que muda é o engano de pessoas que, de forma ignorante, traduzem as coisas ao seu bel prazer, sem entender para onde nós estamos indo. E aí tem um grande problema adicional, que é o fato de nós envelhecermos. E algumas coisas acontecem a partir da velhice. A primeira delas é a dificuldade que a gente tem de aprender coisas novas. Porque quanto mais velho nós somos, mais difíceis são as nossas conexões. O cérebro para de fazer ligações. Anatomicamente, fisiologicamente, a gente tem dificuldade, o esforço é maior, nós não conseguimos. E se nós não tivermos a humildade de entender essas coisas e continuarmos batendo em pontos ignorantes frente ao conhecimento, nós perdemos a autoridade e o respeito sobre os mais jovens. Eu tenho dito isso porque eu tenho sido testemunha disso. De meninos e meninas que perdem o respeito nos seus pais, nos seus avós. Por quê? Porque eles não conseguem mais conectar as coisas, e eles ainda acreditam, de boa, que vai ter um chip que vai ser instaurado na tua pele, ou que você vai tomar alguma coisa, e que daí, como se nós já não vivêssemos uma série de excludências. Porque a Bíblia fala que alguns sinais seriam produzidos escatologicamente para fazer separação entre o povo salvo, ou a gente ser confrontado ou chantageado pelo inimigo, que a gente não poderia nem comprar, nem vender, nem fazer negócio, nem ter acesso. Pronto, tira a internet de você, você já não consegue mais nada.
Não é isso. Mas eu vejo pessoas sendo enganadas todo dia. E elas são enganadas e elas repassam o engano através de grupo de WhatsApp, através de posts no Facebook, no Instagram. E tem hora que me dá um certo desespero. Eu falo, Senhor, tem piedade, porque eu vejo algumas pessoas postando algumas coisas, linkando com a Bíblia e com o Evangelho, que eu falo, como é que pode? E o pior é que essas pessoas têm seguidores, e os seguidores delas vão na mesma onda, porque não leem a Bíblia, porque não têm contato com o Espírito Santo, porque só tem uma alternativa. Eu vou falar um pouco mais. Mas não é só isso. Primeiro, então, o crescimento da ciência, do conhecimento versus a ignorância do eleito. O outro lugar, a outra possibilidade, são sinais no que a gente chama de espírito do tempo mesmo, o Zeitgeist. O espírito da nossa época de 2023 é um espírito totalmente diferente do espírito da Idade Média, do espírito da Roma Antiga, do espírito que havia no Egito. O diabo, no seu tempo de vida, ele não atua da mesma forma com as mesmas pessoas, mas as pessoas tendem a olhar para a Bíblia e achar que ele faz as mesmas coisas do mesmo jeito como sempre. Ou seja, teve uma época que era normal, porque esse era o espírito do tempo, as pessoas guerrearem. Eles não viviam o que a gente vive. Um menino ir para a guerra era como hoje um menino ir trabalhar. Fala, nossa, mas esse Deus da Bíblia é um Deus sanguinário. Esses caras são loucos, porque eles leem a Bíblia hoje, em 2023, e querem aplicar a Bíblia com o Zeitgeist, ou o espírito que havia na época medieval, na época histórica antiga. Hoje a gente fica lá, e aí filho, vai para a faculdade? Não vai? Agora a gente está vivendo lá, né? O que o João vai fazer? Vai terminar o ensino médio? Lá naquela época, e aí vai quando para o exército? Rei Davi está chamando lá, você está indo, filho? Não vai? Que será que ele vai ser arqueiro ou não? Se ele vai trabalhar? Ele manja bem de cavalo, esse menino aí dá um bom, ó. Vai na linha de frente com os cavalos. Cara, daí teve uma época na Idade Média, na época da Inquisição, que as pessoas queimavam pessoas na praça. Era o passatempo de domingo do santarrão. Falava, filho, vamos hoje na praça porque vão queimar a gente lá, vão queimar umas bruxas. Ah, pai, vamos. Enforcavam as pessoas. Essa era a realidade daquela época, isso era o Zeitgeist. Só que hoje o nosso espírito do tempo não tem nada a ver com isso. Sabe qual que é o espírito do nosso tempo? Dismorfia. Sabe o que é dismorfia? Dismorfia é o problema que tem acarretado nas pessoas que se olham no espelho e não se aceitam, ou acreditam que o nariz um pouco maior, a orelha diferente, a falta de cabelo, faz dela uma pessoa pior do que as outras, porque ela olha para todo dia, todo mundo no Instagram cheio de filtro. O embate do momento agora é o novo filtro do TikTok que deixa as pessoas maravilhosas. E a galera está usando a todo tempo. Esse é o nosso espírito do tempo. Espírito do tempo de meninos e meninas que vão para os seus quartos se autoflagelarem, que vão para os seus quartos com depressão, que vão para os seus quartos tentar suicídio porque não parecem com o influencer da vida que eles seguem no Instagram. Esse é o nosso espírito. O espírito que a gente vive não mata pessoas na praça, mas faz com que elas mesmas se matem dentro dos seus quartos. Vivem uma vida pequena. E dentro de tudo isso, nós temos alguns supostos eleitos que estão ainda acreditando que para ir para o céu, a pessoa tem que ter um código de vestimenta, tem que se vestir de algum jeito, tem que comer isso e não beber aquilo, tem que beber aquilo e não colocar a mão nisso, e o inimigo seguindo, desvirtuando eleitos. Então, os novos sinais morais, cada vez mais presentes, faz com que a igreja ou os eleitos tenham a possibilidade de ser enganados. Como se não bastasse, nós temos sinais e prodígios espirituais. Porque nós nunca vimos uma atuação, eu pelo menos nunca vi uma atuação tão sincrética de movimentos espirituais hoje. Se você acompanha aí também as redes sociais, você vê cultos, que você não sabe quem estão cultuando mais.
Você assiste um suposto culto que você não sabe se é um culto evangélico, se é um terreiro de candomblé, se é pentecostal, não é pentecostal, se tem matriz, sei aonde, é tudo junto e misturado. E esses sinais e maravilhas espirituais acontecem, porque Jesus falou que aconteceriam, que falsos cristos e falsos profetas faziam sinais e prodígios e maravilhas e teriam ali a possibilidade de enganar os eleitos. Tem o mundo dos influencers hoje. E uma coisa que está me chamando a atenção também é que um outro sinal e maravilha são as maravilhas seculares, que a gente nunca teve tanto acesso. Poder, fama, dinheiro, prazer. O nosso site é esse hoje. A preocupação das pessoas hoje, a maior parte delas é: qual é o look que eu vou aparecer na festa na quinta-feira? Se tem algum evento na quinta-feira, você está preocupado com o look que você vai lá. Então, segunda, terça, quarta, quinta, você não ora, você não lê a Bíblia, você não fala, não, porque tem uma festa e é... Aí assim, gente, não estou falando de gente rica, não. Estou falando de classe média remediada e classe pobre também, que o cara se preocupa com o look. Por quê? Porque hoje tem a possibilidade. Porque hoje ele consegue comprar um look em alguns sites aí a preço de banana. Pouco importa também se estão escravizando o chinês para fazer, vindo barato para cá, para eu poder vestir o meu look, beleza. Poder, fama e dinheiro. E aí tem a ver com a secularização, que é um outro sinal. A secularização é a pessoa entender que a maravilha da vida está aqui. E eu também ando prestando atenção em alguns grandes influenciadores que estão se convertendo. E é uma maravilha, é uma bênção, faz parte. O pessoal lá que era influenciador, tinha não sei quantos milhões, se converteu, beleza. Aí eu vou ouvir, eu faço esforço, eu ouço o podcast, eu vejo o vídeo, falo, que bênção, o cara se converteu agora, ele vai falar de Jesus, da vida eterna, falando, não, deixa eu ver, eu me converti agora, e eu antes trabalhava com dinheiro, mas agora eu descobri que o caminho para ter dinheiro é Jesus. Aí ele vai. Aí ele cria uma série de podcasts de como ser rico através da palavra de Deus. Ou seja, mudou só o foco. Mudou, na verdade, a ferramenta, mas o foco continua o mesmo. Aí o outro lá, tipo, agora esse se converteu, esse aqui, beleza, ele vai falar de graça, vai falar de pecado. Não, ele se converteu, daí no meio do show dele, que tem, a galera tá lá no bailão, tá bebendo, tá, vamos parar que agora eu vou fazer um louvor aqui. Benção, mas mudou a ferramenta, continua a mesma coisa. O outro fala de moda, sei lá, moda, daí ele se converteu, que bênção, vai falar de graça, salvação? Não, eu vou falar qual que eram os looks da época de Jesus e como aplicar esses looks para que a sua vida seja santa e abençoada. É tudo aqui, é toda a relação aqui. E os eleitos vão indo. O tempo vai passando e esses falsos profetas, falsos cristos, falsos salvadores, falsos gurus vão se instaurando. E Jesus fica onde? Jesus não fica mais em lugar nenhum. Jesus não tem mais guarida. Jesus não tem lugar para a gente. A não ser que Jesus me ensine como ficar rico, como ficar poderoso, como ficar famoso e como acertar o meu look. Aí Jesus é bom. E como se não bastasse tudo isso, essa aura de falsidade é a causa. Porque daí eu falei assim, não, mas Senhor, sempre foi assim e tal, mas por quê? Porque se possível, por que no final dos tempos? E aí a palavra no versículo para mim deixou de ter foco no ser possível e foi para o falso. Falso Cristo, falso profeta. Essa é a causa. Porque no final dos tempos surgirão vários falsos cristos, falsos profetas, que operarão sinais e maravilhas. E, se possível, enganarão os eleitos. E aí eu listei o que acontece, por que eleitos e até pessoas que deveriam ter acesso à graça não têm por causa deles. Primeiro, a primeira coisa que acontece depois que você começa a lidar com um falso Cristo e com um falso profeta,
é a decepção. Porque essa fórmula não resolve os nossos problemas efetivos. Porque o nosso problema, irmãos, não é o que a gente tem para comer ou não comer. Não é o que a gente tem para vestir ou para não vestir. Não é o nosso poder, fama e dinheiro. O meu e o teu problema é o pecado. E a única coisa que faz ascensão entre nós e Deus é o pecado. E a única coisa que nós precisamos efetivamente da graça de Jesus Cristo, para que a nossa vida tome jeito, é a graça de Jesus Cristo. É isso. Porque no final dos tempos, o que vai acontecer? Abundar o pecado. Nós estávamos aqui numa quarta-feira, aliás, diga-se de passagem, nós estamos nos reunindo algumas quartas-feiras, tá certo, né? Quartas-feiras, para vir aqui orar e falar sobre a palavra de Deus, estudar num ambiente mais íntimo, onde a gente pode conversar. Venha também, como o Tico falou, participe. E a gente estava falando sobre como o mundo evolui, como novas regras surgem, como as coisas vão mudando numa velocidade absurda, mas uma coisa não muda: o pecado. Não os pecados, porque os pecados vão mudando ao longo do tempo. Agora o pecado original, que é o afastamento de Deus, ele dura sempre. E a única forma de nós nos salvarmos desse pecado é confessando Jesus Cristo como nosso suficiente Salvador. O nosso único influencer, o único guru, o único mestre, o único salvador, o único ungido é Jesus Cristo. E toda vez que um eleito coloca suas expectativas, delega para um ungido falso ou para um profeta falso o seu relacionamento com Deus, tem uma séria possibilidade de ser enganado no final dos tempos. Porque o pecado vai abundar. E a palavra de Deus diz que onde o pecado abunda, o que superabunda? A graça de Jesus Cristo. Então não há outro caminho, não há outra tábua de salvação para a humanidade que não seja a graça de Jesus Cristo. Só isso, só isso. E a pergunta é o quanto que nós nos baseamos na graça. E eu faço um desafio para você. Se você segue pessoas, porque hoje a gente segue várias pessoas. Quem são os teus profetas? O que eles dizem para você? O quanto da mensagem dos profetas que você está ouvindo tem a ver com a graça e com Jesus Cristo? O quanto dos profetas que determinam a tua vida, o que você faz de segunda a segunda, te conectam com a graça de Jesus Cristo? Ou o quanto desses profetas tem a ver com sinais e maravilhas de conhecimento e ciência? O quanto desses novos gurus e profetas tem a ver com os zeitgeist do nosso momento? O quanto desses profetas tem a ver com o secularismo? O quanto deles te conectam com as coisas só desse mundo? Cuidado, cuidado, muito cuidado, porque você pode talvez estar caminhando fora, você está se distanciando cada vez mais. Converso com pessoas que abandonaram a fé, a maior parte delas tem a ver com decepção com pessoas, decepção com o falso ungido, com o falso profeta, com o influencer tal, com o irmão XPTO. Pelo amor de Deus e por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não depositem a fé de vocês em homens. Ah, mas Adeildo é uma bênção, cidadão, ele prega, ele é ousado, eu gosto de ver ele falar, porque quando ele fala, ele... Homem, Agostinho certa vez falou, tem alguma coisa de errado no cristianismo, onde a glória dos santos é menor do que a glória daqueles que falam sobre os santos. Ninguém pode substituir o altar de adoração na nossa vida, ninguém pode substituir Jesus. E é interessante que depois da decepção com esses homens, segundo passo, vem a decepção com Deus. Porque o Deus que esses falsos profetas, falsos gurus, falsos cristos pregam, não tem nada a ver com o nosso Deus exemplificado em Jesus Cristo. Porque tem Deus para tudo. Nós precisamos entender que a galera gourmetizou Deus. Deus serve aos teus propósitos, aos propósitos da galera. Se você é iracundo, violento, você acha um Deus iracundo e violento.
Se você é ganancioso e ambicioso, você acha o Deus ganancioso e ambicioso que vai fazer você ter o melhor dessa terra. Se você é pecador, se você é devasso, você vai encontrar o Deus de amor e que não vai, você pode continuar na tua devassidão. As pessoas encontram e moldam Deus à necessidade delas. Só que o problema é que depois eles se decepcionam com esse Deus. Porque esse Deus, escrito na Bíblia, faz chover na chuva. A chuva desse Deus vem na tua casa e vem na casa do sem vergonha do bandido também. O nosso Deus faz nascer o sol para os justos e para os injustos. E o nosso Deus, na graça dele, dá oportunidade para todo mundo. E as pessoas fazem de Deus um amuleto e acabam se decepcionando com esse Deus e se desviam da fé. E abrem mão de tudo que possam ter diante de Deus para isso. E depois, em terceiro momento, se desviam porque se cansam. Porque tem um cansaço na espera. Porque essas pessoas não suportam mais, supostos eleitos, não suportam mais viver uma vida simples e digna diante de Deus. Por quê? Porque elas esperam que Deus transforme a vida delas e coloque a vida delas cheia de poder, fama, dinheiro e não sei o quê. Aí elas se cansam de orar, elas se cansam de ler a Bíblia, elas se cansam de vir ao culto, elas se cansam de ter comunhão, elas se cansam de ofertar, elas se cansam de ajudar os irmãos que precisam, elas se cansam na caminhada. E o cansaço está espelhado no mundo hoje. Em 1995 nós éramos 3% de evangélicos, hoje nós somos quase 20%. E há sinais de que nos próximos anos esse número vai aumentar muito mais. Só que a palavra de Deus não fala de evangélicos, não fala de crentes, não fala de assembleianos, batistas, mapianos, não fala nada disso. Ela fala de eleitos. De pessoas que tiveram a oportunidade de serem alcançadas pela graça salvadora de Jesus Cristo e em algum momento estão dando lado a uma possibilidade. Essas possibilidades acabam no pecado. E elas são enganadas, pecando sem saber que estão pecando. E olha o problema de tudo isso. Porque a palavra de Deus também diz que essas pessoas enganadas vão chegar diante de Deus um dia e falar assim: no teu nome nós fizemos muita coisa. No teu nome nós expulsamos demônios. No teu nome nós curamos as pessoas. Sinais e maravilhas. No teu nome nós pregamos com toda a ênfase. No teu nome nós livramos os irmãos da marca da besta. Do 666 na testa. No seu nome nós fizemos isso, nós preservamos os nossos filhos dos maus costumes. E vocês sabem o que está escrito na Bíblia. Engano tem a ver com armadilha, você não cai sabendo. E como é que você se livra disso? O resumo é que ninguém pode ser enganado por um falso Cristo, se é íntimo de um Cristo verdadeiro. Vou repetir. Ninguém pode ser enganado por um falso Cristo, se é íntimo do Cristo verdadeiro. Porque quando eu ando com Jesus, eu consigo identificar onde Ele está. Se eu sou cheio do Espírito Santo, que Jesus disse: é bom que eu vá, porque eu consigo mandar para vocês o Espírito Santo. Eu vou dizer para vocês que o dom mais importante para a igreja nesse final dos tempos é o dom de discernir espíritos. É de você ouvir uma pregação e falar: Jesus está nisso. É de você ver um post e falar assim: Jesus está aqui. É você andar com pessoas e falar: aqui tem Jesus Cristo. Aqui o evangelho está acontecendo. Porque do contrário, nós seremos presas fáceis para falsos cristos e falsos profetas. Porque o pecado vai abundar, mas só serão libertos aqueles que forem alcançados
pela superabundância da graça de Jesus Cristo, o único e verdadeiro Cristo. Eu não sei aonde Jesus está na tua vida, mas hoje eu quero dizer que Ele está aqui diante de nós, exemplificado em corpo, sangue. E agora, depois de nessa semana ter refletido sobre as possibilidades de engano, eu entendi um pouco mais porque Jesus falou assim, ó, façam em memória de mim. Porque se Jesus não for vivo na nossa memória, qualquer outro falso Cristo toma lugar. E eu tenho me policiado agora e tentado enxergar Jesus cada vez mais. Onde é que está o Senhor? Acordei de manhã. Onde é que está o Senhor nisso? Ouço uma pregação de algum profeta. Eu fico tentando achar Jesus. Vejo uma profecia. Cadê Jesus aqui nessa profecia? Recebi uma bênção. Onde é que está Jesus nessa bênção? Fui convidado para um novo cargo, uma nova função. Cadê Jesus aqui? Deixa eu achar. Jesus está aqui? Não, isso não está com cara de Jesus, não acho que não. Recebi uma proposta, vamos em tal lugar. Jesus, deixa eu ver se Jesus, não, acho que Jesus não. Recebi um texto no WhatsApp. Jesus, será que Jesus está aqui? Acho que Jesus não está. Vamos tomar vacina ou não vamos tomar? Deixa eu ver, Jesus tem a ver? Jesus não tem, não sei. Vamos botar um chip? Jesus está aí, Jesus não está. É Jesus, gente. A maravilha da salvação não tem a ver com ninguém mais que não seja Jesus Cristo. E esse Jesus deixou ordenado para a gente lembrar dele, da maneira mais singela possível. Falou assim, vocês vão se reunir periodicamente, vocês vão tomar o pão, e vocês vão tomar o cálice, e vocês vão lembrar de mim. Vocês vão fazer em memória de quem? De mim. De mim. De mim, porque o ponto de conexão de vocês com a salvação sou eu. Eu estou indo preparar lugar para vocês. Porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo também. Que esparrela vai ser chegar lá no céu e a gente olhar e Jesus e Deus falar assim, quem que é você mesmo? A gente tem que chegar no céu e falar, ô Jesus, que bom te ver de novo. Jesus, quando estava lá com Tomé, ele deixou escrito assim, Tomé, você creu porque você viu. Bem-aventurados que creram, mas não viram. Ou não viram e creram. Esses somos nós. Nós somos os loucos que, a despeito da ciência, da tecnologia, a despeito do espírito do tempo, a despeito se os nossos filhos estão indo para a guerra, estão indo assistir bruxa ser queimada, ou estão indo para a universidade, ou estão indo para o quartel, nós somos aqueles que estão dizendo assim, pouco importa, porque a nossa vida aqui é passageira. E Jesus faz parte desse universo antes do que ele existisse. Então não é 1800, 300, 2025, 2050. Para nós sempre vai ter cruz. Sempre vai ter corpo e pão, sempre vai ter sangue e vinho, porque a nossa vida está conectada com a eternidade através de Jesus Cristo. A minha oração é, me livra das possibilidades, Pai, mas o mais possível, faça que eu entenda elas, que falsos cristos e falsos profetas não façam parte da minha vida, mas que eu seja cheio do Teu Espírito Santo, que me conecte com o Senhor a cada dia. Eu quero que você se coloque em pé. Eu vou orar sobre esses elementos aqui.
E o meu desejo é que você, nós todos hoje, ao participarmos aqui da ceia, a gente faça em memória dele. Mais uma vez. Mas como é que é isso, Adeildo? É você pegando o pão, o cálice, nós vamos participar junto. E você trazendo à memória onde está Jesus na tua vida. Onde está Jesus na tua segunda-feira? Onde está Jesus na comunidade, na igreja que você participa? Onde está Jesus nos livros que você lê? Onde está Jesus e a conexão com Ele na série lá que você assiste? Onde que está Jesus? Onde está Jesus? A palavra de Deus diz assim que quando vocês me buscarem de todo o coração, eu serei achado de vocês. Mas tem que ser com todo o coração. Tem que ser com a vida. A palavra de Deus também diz assim, ó, se você for cuidar de alguma coisa, cuide do seu coração, porque é de lá que procedem as saídas da vida. As saídas da vida. Quando a saída da vida está cheia de Jesus Cristo, não há possibilidade das coisas que você faça não estarem cheias de Jesus. E não há possibilidade de você se confrontar com outras coisas e identificar que ali tem Jesus, ali não tem Jesus. Que Jesus seja sempre o centro da nossa adoração, o centro da nossa pregação, o centro do nosso coração e o centro da nossa memória. É Jesus, é só Jesus, é só Jesus. Senhor, nós estamos diante dos teus elementos, ó Pai. Nós estamos diante da mesa que o Senhor mesmo disse para a gente preparar. E lá se vão milhares de anos desde que o Senhor fez isso. Milhares de anos, ó Pai, separam a gente daquele dia que o Senhor disse: reúnam-se, partam o pão, dividam o vinho. E lembrem-se que esse pão simboliza o meu corpo que foi partido por amor de vocês. Quando vocês estiverem lá 2000 anos à frente, lembrem-se que esse cálice é o meu sangue, é o meu sangue que foi derramado por vocês para que existisse uma nova aliança entre vocês e o meu Pai. É no meu sangue, não é no sangue de pastor, não é em sangue de ungido, não é em sangue de pregador, não é em sangue de influencer. É no sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, que nós garantimos a salvação da nossa alma. E vocês se reunirão e farão em memória de mim. E cá estamos nós, ó Pai, a comunidade MAP reunida, mais uma vez, para dizer que nós confiamos só no Senhor, na força do Teu corpo e do Teu sangue, do Teu nome, Jesus, lá na cruz do Calvário. E nós te pedimos, conecta essa ceia com a nossa vida, que dia após dia a gente te encontre no que a gente faz, no que a gente vive, com quem a gente anda, meu Pai amado, e não nos deixe ser enganados por esse mundo, não nos deixe ser enganados pela corrupção que há no mundo, ó Pai amado, porque nós queremos prestar contas só a Ti, ó Pai amado, e o mais importante, nós queremos ser reconhecidos pelo Senhor. Abençoe esses elementos, e que ao participarmos dele, ó Pai, a virtude, a graça, o amor se renove nas nossas vidas. Que a fé que nós temos em Ti, Senhor, seja fortalecida anos e anos à frente, até o dia que a gente tome de novo com o Senhor nos céus, ó Pai. Amém, amém.